Falar de coisa boa, as facetas de resina e clareamento dental são procedimentos comuns que deixam os sorrisos ainda mais bonitos. E é claro que eu vou aproveitar o momento para tirar as minhas dúvidas e tirar as dúvidas do povo aí de casa também. Eu estou recebendo aqui a Sabrine Pontes, quase que era Sabrina, né? Aí Sabrine Pontes, que é dentista, vai tirar as dúvidas a respeito desse assunto de clareamento dental. Inclusive, virou uma moda, mas não é questão só de moda, não só porque está todo mundo querendo ter um sorriso mais bonito, mas é uma questão de saúde também. Sabrina, me explica o que significa clareamento dental. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Então, vamos começar explicando como é que funciona o clareamento, Sim. né? O clareamento, ele acontece pela oxidação da substância, né, que é o peróxido de hidrogênio. Então, o que é que acontece? Esse peróxido, ele quebra as moléculas de pigmento do dente, que deixam o dente mais amarelado, quebram essas moléculas maiores em moléculas menores, e aí dessa forma ocorre uma difusão dessas moléculas menores, e aí é como a gente consegue ver aquela aparência mais branca do dente, entendeu? Dando aquela aparência mais branca. Diferente, por exemplo, já vou falar um mito, do carvão ativado, né? O carvão ativado, ele clareia o dente? Clareia? Não, na verdade, clareia, mas como é que acontece, né? É da mesma forma que o peróxido de hidrogênio? Não, não é. O carvão causa um abrasionamento do dente, entendeu? Ele risca o dente, dando aquela falsa impressão de clareamento, mas aí ele risca o seu esmalte. Você vai perdendo estrutura dental, né? Isso aí não é uma coisa boa. E tá bem na moda. O que eu quero dizer na moda? Porque agora a gente vê muito cremes dental que estão sendo feitos com essas substâncias, essas coisas assim. E aí o que é que acontece? Essas pastas clareadoras, né? Elas têm o peróxido de hidrogênio na composição? Não, porque ele é uma substância mais instável. Sim. Ele realmente só tem no clareamento, na bisnaga do clareamento. A pasta clareadora, entre aspas, ela tem mais sílica. Então, não no mesmo nível do carvão ativado, mas ela também vai riscar o seu esmalte e vai dar aquela falsa impressão de dentes mais brancos, mas ela vai estar riscando o esmalte também. E aí, Sabrina, quando é que é indicado o clareamento? Quando é que a gente começa a perceber que realmente perde aquele esmalte natural e a gente, não, ali está uma situação que precisa clarear? Bem, dentes naturalmente mais amarelados, dentes mais amarelados assim pela idade também, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente tem dois tecidos dentais, o esmalte, que é mais branquinho, dá aquela aparência de mais branco, e também temos a dentina, que é mais amarelada. Então, com o passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo, aumenta a deposição de dentina e diminui o esmalte, entendeu? Que está por fora do dente. Então, vai ficando mais amarelado. Então, dentes naturalmente mais escurecidos com a idade, manchas por tetraciclina também, antibiótico, né? Mas assim, um grau mais leve, isso aí é um pouco mais difícil de clarear, né? Que são os dentes mais acinzentados. Dentes manchados por fluorose, quando a gente é pequenininho e come um pouquinho de pasta, e aí, sim, quando adulto, a gente percebe aquelas manchinhas brancas nos dentes, então aqui leva uma fluorose. E aí, dessa forma, a gente precisa associar com uma microabrasão. É um outro tipo de tratamento para um outro momento. Mas são muitas as indicações. A gente tem costume de tomar o nosso cafezinho de todo dia. E agora, com essa mania de querer estar com um sorriso bonito, saudável, e que isso é importante porque é a porta de entrada para muita coisa, gente. Inclusive para emprego. Tem muita gente que olha assim, não, se a pessoa não está se cuidando, essa pessoa pode ver o sinônimo aí de desleixo. E aí a gente realmente tem que cuidar da nossa saúde bucal e principalmente da nossa porta de entrada, que é o sorriso. Mas o famoso cafezinho que tem pigmentação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de produtos que a gente usa no dia a dia que podem realmente causar o desgaste aos nossos dentes. Então, antigamente existia isso, né, de uma dieta branca durante o clareamento dental, mas isso já caiu por terra há bastante tempo, né? A literatura já mostra, isso é unânime, que a exposição ao suco de uva, vinho, açaí, cafezinho, isso não vai influenciar no resultado final do seu clareamento. Certo. Não Quer dizer, vai. Fazendo clareamento, eu posso Pode sim, consumir esses produtos. A única restrição alimentar é de bebida ácida e de alimentos ácidos também, como um suco de laranja, um suco de limão, chupar muita laranja. Realmente isso aí vai aumentar a sensibilidade. Pronto, aí você pegou num ponto que eu acho muito interessante a gente falar. Por que que fica aquela sensibilidade? Inclusive, eu já fiz 2 procedimentos, ainda estou
em fase de conclusão, mas aí fica realmente tão sensível que até o vento dói. Até o vento dói. Por que que isso acontece? Então, essa sensibilidade ela é muito individual, é de pessoa para pessoa, né? Certo. Primeiro, quando o paciente chega, a gente faz uma anamnese, a gente pergunta se ele já fez clareamento, se teve sensibilidade e pergunta se ele já tem uma sensibilidade mesmo antes de iniciar o clareamento, porque aí a gente precisa tratar o motivo dessa sensibilidade, entendeu? A gente também faz um exame clínico minucioso. Por quê? Porque se o paciente tem cárie, se ele tem tártaro, biofilme, gengivite, periodontite, o clareamento, primeiro que o resultado do clareamento não vai ser o mesmo. A gente precisa de uma boca saudável, de uma gengiva saudável, de dentes saudáveis para a gente poder fazer o clareamento, né? O clareamento é a cereja do bolo, é no final. Não é só chegar e botou ali o negócio para clarear. Não, por isso que geralmente, antes de iniciar o clareamento, eu sempre gosto de fazer uma prevenção completa, uma limpeza completa, que é para realmente o paciente iniciar o clareamento com tudo ok, com tudo 100%. Muito importante. E agora eu queria situar aí algumas doenças da boca que pode comprometer o processo do clareamento. O que é mais comum você encontrar no seu consultório e que, assim, realmente pode até a pessoa em casa, antes de começar o clareamento, ter esse cuidado do dia a dia para realmente não ter a gengivite, como você falou, alguma coisa desse tipo? Assim, o que é mais comum no consultório é o paciente chegar querendo clareamento, mas aí quando a gente vai fazer o exame clínico é muito tártaro, é uma gengiva inflamada, sangrante. Então eu explico, né, que primeiro que se a gente for colocar o gel clareador ali em cima do dente do paciente daquela forma, não vai clarear dente, vai clarear biofilme, tártaro. Então por isso mesmo que a gente precisa fazer essa limpeza. Primeiro a gente precisa tirar a cárie, precisa realmente deixar tudo saudável para iniciar o clareamento. Exatamente, e eu tenho muitas dúvidas, viu? Mas antes disso, a gente tem um vídeo aqui que mostra o processo. É uma tela, bota aqui só pra gente ver como foi o processo de clareamento. Olha isso, o antes e o depois. Quer dizer, me explica aí exatamente o passo a passo para chegar aí nesse clareamento. Nesse caso, essa paciente fez apenas o clareamento caseiro. Foram 5 semanas. E aí mostrando que realmente o clareamento caseiro ele funciona. Sei. Entendeu? Realmente o dente dela era muito amarelado e teve um resultado maravilhoso. Aproveitando o gancho também para falar, nesse incisivo central aí, essa mancha que a gente vê é uma restauração, certo? E aí o que é que acontece? Pacientes com muitas restaurações ou pacientes com facetas, por exemplo, a gente tem que fazer um protocolo diferente. A gente sempre avisa o paciente antes, olha, restauração, cerâmica, enfim, qualquer coisa que não for dente não vai clarear, implantes não vai clarear, entendeu? O que vai clarear é a estrutura dental. Mesmo. Então a gente avisa o paciente que após o clareamento, 15 dias após, a gente precisa trocar as restaurações, se forem restaurações estéticas como dessa paciente, que a gente trocou depois disso. Trocou. Mas aí tá bem perfeitinho, só porque você falou mesmo ali que a gente viu esse detalhe. Mas foi um resultado realmente bom. Me diz uma coisa, a diferença do clareamento, de faceta que o pessoal coloca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E claro, qual é o mais recomendável no sentido assim, da saúde dentária mesmo? Primeiro a gente vê a necessidade do paciente, né? Se o que o incomoda é apenas a cor do dente, então o clareamento ele realmente vai resolver. Entendeu? O clareamento é mais conservador. Agora, se o que incomoda o paciente é formato de dente, ele quer dentes maiores, enfim, quer um sorriso mais harmônico, ele tem muitas falhas no sorriso, então a gente parte para as facetas, entendeu? A gente tem as facetas de cerâmica e as de resina. Hoje eu vou falar sobre as de resina. As facetas de resina, com as facetas a gente consegue o quê? Melhorar, por exemplo, um dente escurecido após tratamento de canal, que a gente tentou fazer um clareamento interno, que também é um outro assunto, né? Isso. E aí não tivemos êxito e aí a gente vai para a faceta, entendeu? Que vai cobrir aquilo. A gente consegue deixar o sorriso mais harmônico, mais bonito, é bem bacana. E na grande maioria dos casos, com a faceta em resina a gente não precisa de desgaste. Se tiver uma boa cor, se estiver saudável, bacana, a gente não precisa desgastar dente. Muito bom. Inclusive, eu vou falar de um outro caso aqui, tem a tela aqui. Mais na frente a gente vai falar sobre as facetas, mas vamos falar ainda do clareamento. Olha aqui, a diferença. Nesse caso, a gente fez clareamento de consultório. Aquele primeiro foi clareamento caseiro, aí foi clareamento de consultório. Qual é a diferença? Bem, o caseiro o paciente faz em casa, né? Mas isso não quer dizer que a gente entrega o kit de clareamento e o paciente vai para casa e nunca mais volta. Porque muitas vezes isso acontece, né? Depende muito de como o dentista trabalha. E aí o que é que a gente faz? A gente entrega, por exemplo, 1 ou 2 bisnagas apenas, o paciente faz por 15 dias e ele retorna
né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa motivar o paciente, entendeu? Se fizer direitinho em casa, dá resultado. Dá resultado sim. Os dois chegam ao mesmo resultado. Entendeu? Isso aí é muito tranquilo, os dois chegam ao mesmo resultado. Mas o caseiro eu indico mais para quem tem bastante sensibilidade, porque ele é mais lento, mas apesar de ser lento, ele chega ao mesmo resultado. Já o de consultório, uma sessão de consultório equivale a 1 semana de uso da placa para o caseiro. Ou seja, é mais ágil. É mais rápido. Tem mudança de preço também? Um pouco. Tá. Mas geralmente o de consultório é mais para aquele paciente que é agitado, ansioso, não tem paciência de passar ali 2 horas com a placa. Então, essa é mais assim, depende mais do perfil do paciente, para a gente indicar ou um ou outro. Muito bem. Agora, Sabrina, quando começa o processo de clareamento, tem como... A pergunta certa seria assim, retroceder, o dente volta a ficar amarelo? Então, por exemplo... Nesse antes aí que mostramos, né? Sim. O dente da paciente estava bem amarelo e aí a gente fez o tratamento ok. Então, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, a gente começa a ver um retorno de cor, sim. O dente não vai ficar para sempre nesse branco, mas ele também não volta a ser esse amarelado que era antes, entendeu? Ele há um pequeno rebote, mas não para chegar ao amarelo que era antes de iniciar o clareamento. Ou seja, é necessário manutenção. Isso, aí a gente fica fazendo a manutenção a cada 1 ano e meio, mais ou menos, mas é bem tranquilo. Muito importante falar sobre isso. E aí fica aquela curiosidade de quando a gente pode começar a fazer o clareamento, porque inclusive já tem até crianças, adolescentes, pré-adolescentes que estão querendo, porque aí não tiveram o cuidado, aquela coisa toda, e aí já começam os dentes realmente estarem bem amarelados. Existe alguma orientação, recomendação pela questão da idade? Então, não é contraindicado, né, fazer em adolescente. Por exemplo, 15 anos, vai viajar, aniversário de 15 anos, dente amarelado, quero clarear. Pode? Pode. O protocolo, a gente só precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Para a gente conseguir fazer o clareamento em jovens, em adolescentes, a gente precisa de pelo menos todos os dentes permanentes, erupcionados, né? Sim. Totalmente em boca. Sem falar de terceiro molar do siso, certo? A exceção é o siso. Mas a gente precisa de todos os dentes em boca para a gente poder fazer com segurança. E aí a gente faz só o caseiro. Tem aquele tipo de paciente que usou muito tempo o aparelho ortodôntico. Isso. E aí fica aquelas manchinhas, aquela coisa toda. Qual é o procedimento para quem está terminando de usar o aparelho, quer retirar e começar o clareamento? Então, primeiro retirar o aparelho, fazer uma boa limpeza, né? Geralmente o aparelho ele retém um pouco mais de comida, de biofilme, tártaro, então a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Né? A pessoa que usa o aparelho, ela precisa ter esse cuidado adicional. E quando retirar o aparelho, vê a questão das manchas. Nem sempre fica mancha. Mas quando fica, aquela mancha branca pode ser como se fosse um início de cárie que ali inativou, entendeu? Então a gente precisa ver, porque muitas vezes, por exemplo, fluorose, são manchas brancas também, mas são manchas maiores. Então o paciente acha que quando fizer o clareamento, vai ficar tudo branco, mas não, é um pouco diferente. A mancha da fluorose, ela é opaca. O dente é mais translúcido. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a gente não pode deixar aquela expectativa alta no paciente, entendeu? Geralmente, a gente, às vezes, precisa fazer uma microabrasão também para tentar diminuir aquele aspecto da mancha. Muito importante, muito importante. Tem uma outra tela aqui para a gente expor aqui para o pessoal e explicar. Olha essa diferença aqui. Gente, bem notória. Como foi esse procedimento? Bem, aí a gente fez o combinado, o clareamento combinado, que foi uma sessão de consultório e juntando com caseiro. E aí teve um resultado muito bacana, mas mesmo assim, veja como o sorriso dele faltava um dente, né? E o sorriso dele não era alinhado, não era harmônico. Eu acho que se passar para a próxima foto, a gente vai ver o depois dele. Já tem produção? Aí, tem o depois dele? Vai voltar. Acho que a próxima que já é de faceta. Isso. E, inclusive, eu já queria... Olha aí, ó. Olha aí, esse é o depois dele. Olha a diferença. Então, muitos pacientes dizem assim, mas eu não queria fazer o clareamento antes de fazer as facetas. Mas, assim, é um combo muito bacana. Por quê? Porque a gente clareia primeiro para deixar tudo num substrato bacana, tudo branquinho como tá aí, para poder fazer as facetas como a gente tá vendo aí no depois, entendeu? Depois das facetas. Geralmente sim. Se o paciente já tiver uma cor bacana de dente, não precisa clarear. Mas no caso desse paciente, o dente dele era muito amarelado. E aí com a faceta a gente não ia conseguir cobrir esse amarelado. A gente ia precisar fazer o quê? Desgastar. Então, para não precisar desgastar, a gente clareia, fica com um substrato bacana e a resina consegue realmente mascarar, né? Exatamente. Eu me preocupo com relação ao tempo para esse processo acontecer. Principalmente hoje em dia que a gente fica com aquela agilidade. Olha, doutora, eu tenho um programa de televisão para fazer, eu quero meu sorriso lindo e alinhado. E aí fala esse processo aí como é
o tempo para que realmente fique branquinho, bonitinho e alinhado? Existe um tempo determinado? Não existe um tempo determinado, mas a gente tem uma média, né? Geralmente, se for o clareamento caseiro, demora mais um pouco. A gente demora entre 4 a 6 semanas, mais ou menos. Tá bom. Assim, né? Depende da pressa do paciente, né? O paciente que não tem pressa não tem problema nenhum. E aí, se for de consultório, a gente faz em torno de 3 sessões, 3 semanas, uma por semana. Mas aí, quando a gente finaliza esse clareamento, no outro dia a gente já pode fazer faceta. Por quê? Porque o dente ele continua tendo aqui aquele oxigênio residual daquela explicação do clareamento de como ocorre. A sensibilidade? Não, do que ocorre com o clareamento, daquela oxidação do peróxido de hidrogênio, entendeu? Certo. Então, continua saindo oxigênio residual da superfície do dente e esse oxigênio, ele impede que o adesivo que a gente use para fazer a resina, para fazer a colagem, digamos assim, a adesão, impede que ele polimerize e a gente consiga fazer a resina. Então, se a gente fizer antes de 7 a 14 dias, antes disso, pode ser que cause infiltração, que caia a resina. Então, eu prefiro esperar 15 dias. É o que a literatura mostra, de 7 a 15 dias. Perfeito, vamos tirar essas dúvidas. Mas tem um áudio aí de um telespectador. Inclusive, pessoal, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar aqui durante a nossa entrevista com a doutora Sabrine, manda aí para esse WhatsApp que está na telinha. Vamos sim respeitar os nossos telespectadores e tirar todas as dúvidas. Pode soltar, pessoal. Bom dia, eu estou assistindo o programa de vocês há 8 horas e 13 minutos. Passa para a doutora que eu tenho um dente escuro de um canal que eu fiz. Como é que eu posso clarear esse dente? De um canal, olha aí. Isso é bem comum. Após o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, geralmente o dente escurece, né? Por X motivos, que isso aí é com o endodontista. E aí o que é que acontece? A gente tem a possibilidade de fazer um clareamento interno, onde a gente abre o dente, limpa tudo, faz um tampão lá em cima, por dentro, que é para aquele gel clareador não passar para a raiz, e aí ocorre o clareamento, entendeu? Mas é um clareamento mais assim, lento, e geralmente ocorre um rebote, ele volta um pouco, entendeu? Então a gente já diz isso para o paciente, clareia sim. E quando a gente não consegue clarear, geralmente dentro de canal tem bastante resina, né? Geralmente quando a gente não consegue clarear, aí a gente parte para faceta. Quando o clareamento não dá certo, a gente parte para faceta. Aí a gente precisa de um desgaste, porque o dente é escurecido, então a gente desgasta um pouco para poder colocar aquela resina ali em cima e mascarar. O dente fica mais fraco, alguma coisa do tipo nesse processo? Bem, como é um desgaste, ele fica mais frágil, né? Mas aí a gente tendo todo o cuidado, fazendo uma boa técnica, utilizando bons materiais, é bem tranquilo. O paciente também em casa, ele precisa ter alguns cuidados, né? Como evitar comer coisa dura, não vai morder uma pata de caranguejo, um osso de galinha, né? Não pode, é verdade. Entendeu? Para não fraturar. Cuidados. Agora, o profissional adequado, gente, é o primeiro passo, viu? Primeiro passo, porque sem um profissional adequado, experiente, e claro, com todas as recomendações que a Sabrine aqui está falando, realmente pode dar um prejuízo mais na frente. Mas tem outro caso, vamos ver aqui na tela? Olha, ai, como esse está lindo, gente. Bem alinhadinho, bonitinho. Ó, tem a diferença, né? Aqui alinhou, me explica, o que foi que você fez? Aí eu digo assim, quando menos é mais, né? A gente não precisou fazer clareamento nesse caso, o que é que a gente fez? O que era que incomodava a paciente? Esses laterais aí girovertidos e esse canino bem magrinho. Então, o que é que a gente fez? A gente deu um volume a esse lateral aí somente com a resina. E deu uma engordadazinha aqui no canino também. Entendi. Aí foram apenas 2 facetas em resina nos 2 laterais e um recontorno em resina no canino. Somente ali na cúspide do canino, na pontinha. Nem precisou facetar o canino. Então, a gente diz que menos é mais, né? Às vezes não precisava facetar essa paciente toda, não teria necessidade. E aí, é como eu digo, na questão do profissional que vai saber exatamente o seu problema e indicar o melhor produto e o melhor procedimento para ser feito. Isso. Inclusive, muita gente fala, eu não estou com tempo para usar o aparelho ortodôntico, mas está tudo aqui troncho, no dito popular. A faceta, ela dá uma amenizada, ela dá o disfarce, como é? Depende da alteração que o paciente tem. Se ele tem uma mordida muito aberta, por exemplo, chupou muita chupeta, né? Ou se ele tem uma mordida cruzada, enfim, uma mordida muito profunda, às vezes a gente não consegue corrigir
com a estética. E também nem é o mais indicado. O paciente realmente precisa passar pela ortodontia para depois vir para a estética para complementar e ficar tudo ok, sabe? Mas quando é uma pequena alteração, como por exemplo dessa paciente, a gente consegue sim dar um up com a resina, como nesse caso aí, que a paciente não teve nenhum prejuízo. Entendeu? Muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo da escovação e a manutenção quando tá com a resina. Existe algum diferencial? Existe algum procedimento específico que quem tem resina tem que fazer? Então, a higienização é a mesma, mas evitar essas pastas clareadoras, né, que a gente falou no início. Isso. Porque elas vão da mesma forma que elas vão riscar os dentes, o esmalte, elas vão riscar também a resina. E aí evitar essas pastas, usar a pasta mais simples que tiver, não precisa usar aquelas pastas coloridas, porque aquilo ali tem mais sílica, né? Não sou muito por esse lado, eu gosto daquela pastinha branca, mais simples, ok, com flu. E aí, fazer a escovação normalmente, fio. Eu sei que nem sempre a gente, toda vez que escova os dentes, não consegue passar o fio, né? Nessa correria que a gente vive. Mas aí eu sempre digo aos meus pacientes, não deixa de passar o fio. Pelo menos naquela última escovação antes de dormir, logicamente escovar os dentes durante o dia, quando faz as refeições. Mas o fio, se não conseguir passar pelo menos 3 vezes ao dia, por exemplo, pelo menos antes de dormir, aquela escovação antes de dormir, para tirar aqueles alimentos que ficam entre um dente e outro. Que a escova não consegue. Isso, exatamente. Porque aí, se a gente dorme com aqueles alimentos entre os dentes, durante a noite a nossa salivação ela dá uma diminuída, a boca fica mais ácida, tudo mais propenso para as bactérias. Muito importante. E aí fica aquela questão da durabilidade da faceta. De quanto tempo eu tenho que estar indo ao consultório, observar isso direitinho, quanto tempo dura a faceta. Então, né, a gente faz uma manutenção anual, uma vez por ano a gente faz aquele polimento de novo para ela voltar a brilhar, ficar tudo lindo. E assim, o profissional usando uma boa técnica, bons materiais, né, trabalhando com seriedade, e o paciente em casa também colaborando, não mordendo coisas duras, cuidando, escovando, mantendo a saúde bucal em dia, fazendo as limpezas e prevenções, ela dura bastante tempo, 10, 15 anos. E aí fica aquela questão também dos alimentos, durante o uso da faceta, os cuidados que tem que ter. Alguns alimentos que podem usar e que não podem usar, existe restrição nisso? Bem, não existe restrição, mas o que é que a gente diz? Por exemplo, o café, ele pigmenta os nossos dentes, certo? Mas com a prevenção sai, com clareamento sai. Isso. E aí, o que é que a gente diz? Tomou o cafezinho, não fica com o café na boca ali. Tomou um cafezinho, toma uma aguinha logo em seguida, faz um bochechinho, engole ou cospe. Somente. Que aí evita daquele café tá toda hora ali em contato com a resina, né? E você deu um detalhezinho aqui que eu trago à tona novamente, alguns alimentos que assim, a mordida, porque eu não sei, eu posso estar errado, mas fica mais frágil a mordida? A gente sente como quem vai soltar ou coisa do tipo? Não. São bem resistentes. São bem resistentes. Sim, são bem resistentes. Uma coisa que você falou também em relação aos fumantes, né? Quem fuma. Sim. Geralmente tem um mito em relação ao clareamento dental, dizendo, sou fumante e não vou fazer clareamento porque não clareia o dente. Isso aí é um mito, clareia sim. Clareia sim. Mas o que é que o fumante precisa fazer, né? Ele faz o clareamento e aí ele tem um ótimo resultado da mesma forma que o não fumante. Mas aí o que é que acontece? Como ele fuma, tem aquela pigmentação extrínseca do tabaco, e aí sim. A única coisa que ele precisa fazer são prevenções realmente a cada 6 meses, digamos assim. Porque aí com 6 meses ele percebe que o dente dele há um retorno da cor. Mas não é o dente, é só aquele pigmento do tabaco, do cigarro. Então, ele fazendo a limpeza, a cor volta a mesma coisa. Agora, Sabrina, a gente vê muito, inclusive, os artistas fazendo a tal da harmonização e que usa primeiro essa questão dos dentes. E alguns ficam desproporcionais. Muito desproporcionais mesmo. Como é que vocês fazem esse trabalho? Às vezes, inclusive, o próprio profissional sabe que está ficando ali, mas a exigência do paciente. Porque eu quero que seja desse tamanho, eu quero que seja um sorriso mais largo. Como é que vocês trabalham essa situação? Bem, a gente tenta convencer o paciente, né? Assim, na minha linha de trabalho, eu não tenho muitos pacientes que chegam com, eu quero aquele brancão. Né? A gente não chegam para mim pacientes dessa forma, até porque eu não trabalho dessa forma. Mas isso tudo
questão de individualidade, depende do perfil do paciente. Pode chegar um paciente e dizer, olha, eu quero o mais branco que você tem no seu consultório. E aí eu vou tentar dizer a ele que isso não é o mais bacana, não é o mais estético, mas isso é da vontade do paciente, né? Isso vai do perfil do paciente. E a gente escuta muito falar sobre a questão das lentes de contato. Isso. Qual é a diferença? Colocar a lente de contato e a faceta. Bem, a lente de contato, né, a porcelana, é uma porcelana, é uma peça. Então, na lente de contato, a gente necessariamente precisa fazer o desgaste do dente. Na faceta de resina, em 90, 95% dos casos, a gente não precisa fazer desgaste. A lente de contato, né, a porcelana é uma peça que a gente vai cimentar no dente, colar no dente. Já a faceta de resina, a gente pega a resina e faz diretamente no dente. É um trabalho manual, com a espátula de resina, tudo cobrindo o dente. É cobrindo, os dois cobrem. Mas a lente de porcelana, né, ela é colada, é uma peça mesmo. Já a faceta em resina, eu faço ali aquele trabalho manual em cima do dente do paciente. E aí na lente de contato acontece o desgaste para poder vocês conseguirem, o profissional conseguir montar ali aquela peça. Para ter aquele eixo de inserção e ela colar ali e cimentar. Aí a questão de durabilidade entre os dois. Bem, a literatura mostra que a de porcelana, por ser uma peça, ela dura um pouco mais. Mas o paciente tendo o mesmo cuidado, o dentista fazendo um bom trabalho e utilizando bons materiais, também materiais de qualidade, é bem tranquilo. Mas quem tem algum problema já bucal, existe diferença nos dois entre a lente de contato e a resina que possa prejudicar no tratamento? Bem, a gente fala em relação a isso, a gente fala mais sobre as doenças gengivais, né? Gengivite e periodontite. O paciente com gengivite, periodontite, muito tártaro, muita perda óssea, a gente não coloca nem porcelana nem resina. Primeiro trata, quando tiver tudo ok, da mesma forma o clareamento, né? Primeiro trata e quando tiver tudo ok é que a gente parte para a estética. E depois, se eu não quiser mais nem a lente nem a resina, já que tem um pouquinho desse desgaste, como restaurar esse dente? Bem, se você quiser tirar, no caso da faceta em resina, a gente consegue remover, mas logicamente que vai riscar o dente, né? A gente não tem como saber ali onde é que termina 100% a resina, né? Sim. Então a gente consegue tirar sim, consegue remover aquela resina, mas aí depois a gente precisa fazer um polimento, porque o esmalte do dente vai ficar riscado. Em relação a porcelana é um pouco mais complicado, né? Porque há um desgaste, então quando a gente tirar a porcelana não vai estar ali a mesma coisa. Olha aí, tá vendo como é bom a gente esclarecer as dúvidas? Verdade. Mas tem mais uma pergunta, pessoal de casa, vamos colocar? É no telão? Vamos lá. Bom dia, eu só tenho 4 dentes e sou assalariado, tenho 59 anos. Será que eu tenho condições de fazer? De colocar a resina, né? A resina? Eu acho que sim. Porque ele só tem 4 dentes, no caso ele quer repor. Certo. E o valor do clareamento também, a produção aqui tá perguntando que tem assim, olha. Gente. Bem, primeiro em relação... Se é acessível, não precisa o valor, mas em relação ao valor, a gente acessível. não pode passar aqui por conta do código de ética, mas é só entrar em contato. Mas é um valor acessível sim, a gente tem ótimas condições de parcelamento também, isso aí é muito tranquilo. Em relação a essa dúvida aí... E eu já ia perguntar algo em relação a isso, porque tem gente que não tem o dente, certo? E já está numa idade, como ele falou aí, 59 anos, mas eu quero ter todos os meus dentes. No caso, a resina ou a lente de contato precisa do dente para poder colocar, né? Isso. Me explica. A resina e a porcelana, a gente precisa do dente, do substrato dental para colocar ali em cima, né? Para aderir, para cimentar, para colar. Mas quando o paciente perde um dente, que foi aquele caso que a gente mostrou aí, a gente consegue repor ou com implante, né? Ou com uma prótese adesiva, que foi esse nosso caso aí. A gente faz um preparo nos dentes vizinhos ao espaço e cimenta ali. Entendeu? Agora, quando o paciente perdeu mais de um dente, aí a gente já parte para ou implante, ou uma prótese removível, ou uma prótese fixa. Aí é um pouquinho diferente. E na prótese removível, como a que você está falando, tem como encomendar branquinho, alinhado, tudo isso, né? Por exemplo, no caso vai ser o caso dele, viu? nessa dúvida desse paciente. No caso, a gente poderia fazer o quê? Dependendo clinicamente de como está, né? Eu vendo, ou a gente faz um clareamento, ou a gente faz a resina e quando finalizar, a depender da cor final, da cor que ficar, a gente encomenda a prótese na mesma cor que ficaram os 4 dentes dele. Exatamente, olha aí, tá vendo? Vamos solucionar nosso problema, viu? Vamos sim. Sabrina, quero te agradecer demais pela sua participação. São muitas dúvidas que a gente fica, né? Mas
É claro que é muito importante a gente manter esse contato com você. Verdade. Muita gente aí de casa tá querendo saber como te achar. E a gente vai dar, claro, que... Olha, se não tiver Instagram, a gente costuma dizer que não tem identidade. Mas é claro que a Sabrina tem sim. Qual é o seu Instagram? Como que a gente pode te achar, mulher? Bem, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu amei estar aqui conversando com vocês, esclarecendo essas dúvidas, esses mitos. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E em relação ao meu Instagram, @Sabrine Pontes. Sabrina não, né? Sabrina Sabrine, é você. tá, gente? Sabrine com E, com E no final. Pontes. Isso, é o meu Instagram. E lá você vai clicar no link para ir direto pro WhatsApp do consultório. E aí, conversa, tira suas Você dúvidas, passa valores, marca, vai lá. Exatamente. Vamos buscar um sorriso bonito? Sabrina, obrigada. Você é linda. Inclusive, ó, o sorriso dela já diz tudo, né, minha gente? Que é importante a gente ver isso. Quando o profissional vende o produto e estar com o produto à mostra, a gente acredita e confia. Muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí na sua caminhada. É muito jovem, muito nova, mas tem aqui toda a experiência, o estudo e a capacidade né, para fazer esse procedimento tão bacana. Parabéns, Sabrina. Adorei te conhecer. Gente, e com essa conversa boa, bacana, você continua aí, porque olha, quando eu voltar, tem aqui no sofá uma coisa bem bacana. Vamos falar de confeitaria. Ela vai contar tudo sobre o chocolate. Eu já estou sentindo o cheiro de chocolate aqui no estúdio e convido você para ficar aí, que daqui a pouco eu volto com essa informação e muito mais. Não sai daí, eu volto já.